Bom dia! Bom dia! Bom dia, gente. Hoje nós estamos com problemas técnicos, então a Carla não vai aparecer aqui para nós, mas está tudo bem que ela vai falando conosco e a gente vai conversando aqui com ela, né? É isso aí. E o nosso capítulo de hoje é a 11ª lição, né? Pensar com exatidão. Quem quer começar? Vou falar uma coisa que eu senti, gente. Eu travei no início. Olha como tem a ver. Eu falei, será que ele faz isso de propósito, esse autor, gente? Porque eu tava tão entusiasmada no outro, que era sobre entusiasmo, então não sei o quê. Aí agora, caramba, vou ter que ler de novo, porque parece que não tá indo. Preciso pensar com exatidão, preciso ter o propósito de ler melhor esse capítulo hoje. Foi difícil. Eu gostei muito desse capítulo, principalmente porque ele entra muito na inteligência espiritual, né? Que ele fala exatamente que de sair da mente lógica, né? De sair Sim. desse. Ele joga exatamente para isso, né? Para sair do conhecido, sair do racional, do que a mente fica ali, né? Primeiro a gente tem que separar os fatos, claro, mas entrar nesse desconhecido para pensar com exatidão. Isso é um desafio muito grande, né? Porque a gente foi treinado a pensar com a mente lógica, né? Exato. Eu acho que o capítulo faz a gente pensar, sair da caixa, né? Mas não perder o foco. Isso é muito legal dessa lição. E desafiador, né? Porque a gente percebe que o pensar com exatidão está relacionado ao objetivo, né? O objetivo definido, mas ao ir além disso, né? Conseguir ver em volta, conseguir ter mais criatividade. Ele até busca lá sobre a imaginação. Então, tem vários pontos aqui sobre o sair da caixa mesmo, que nós estamos muito presos no. Não está sempre no quadradinho. Né? No que a mente conhece, né? Que a gente, é o olhar para a transformação, o desenvolvimento, né? Ele chega até a citar aqui que nosso pensamento ele precisa estar em construção, né? A gente precisa estar sempre pensando que existem mais possibilidades, novos olhares. Aí, ó, fazendo propaganda da Greta. Total. Né? Que tem que ter... se colocar nesse lugar de não se prender só aquilo que foi extinguir, como que eu vou exaustar, né? Não exaustar o conhecimento, não entender que muita coisa ainda pode ser vista, revista, olhada. E é muito interessante. Todo, né? Isso, percebeu todo. Ontem, não sei se vocês receberam, eu recebi uma mensagem de um vídeo muito legal, depois eu até compartilho com vocês, sobre a importância da autossugestão, que ele fala também aqui, né? Essa questão muito clara das influências da mídia, novelas, seriados, filmes, e a gente fica naquilo, né? Aquilo vai fazendo com que a gente acredite que é real, ó, autossugestão, realidade, aí a gente começa a funcionar daquela forma, acreditando que aquilo sem questionar. Total. E sem se perceber. Porque, vou até dar um exemplo pessoal agora. Esses tempos, assim, eu tenho trazido muito o propósito definido de melhorar a minha saúde, né? Então, assim, época de fazer check-up e tal, e jogando muito isso. E do lance da epigenética, que é o que ele traz também, né? Ali na frente ele fala bastante disso, das células, da memória celular, ele já tinha essa compreensão. E quando eu comecei a jogar isso nos exames que eu fiz dentro da medicina tradicional, o que o médico falava? Não, essa inflamaçãozinha na tua idade é normal. E não é normal. Nada é normal que vai além. Só que para a medicina... Ok. Só que eu joguei aquilo.
Então, eu tinha um propósito definido. E a coisa veio com uma cliente minha que trabalha com um processo quântico que ela mede, através de aurímetro, todo o teu sistema, tanto metais pesados, quanto alimentos que roubam a tua vida e que tiram, e que a gente acha, porque é natural, tá bom. E ali ela trouxe assim tudo que eu estava jogando e pedindo. Só que num primeiro momento, o que a mente lógica fez? Eu meio que, tá, deixa para lá e não sei o quê. E depois eu percebi, opa, eu estou pedindo uma coisa, eu tenho um propósito definido, eu estou desejando, o universo está me trazendo, mas o que a mente lógica faz? Não, né? Tipo, vai no conhecido. E daí eu falei, não, eu vou me abrir. E tá impressionante o processo, porque o quebra-cabeça fecha. Então, a gente se abrir para esse desconhecido, né? Porque quando a gente fica só no conhecido, a mente está limitada, né? Faz sentido para vocês? Muito, Sim, muito sentido. E principalmente quando ele coloca aqui de ir atrás dos fatos, né? Porque a gente fica muito na crença, né? No achômetro. E não vamos, às vezes a gente não vai atrás do teste, né? De testar. Tudo, que nem eu vejo assim, meu pai, tudo ele tende para tomar chá. Chá, suco, comida. Meu pai vai muito para comida quando ele quer curar alguma coisa, quando ele quer cuidar dele, ele vai muito para isso. E ele come alho, cebola, ele faz um monte de coisa assim. E é muito interessante. Por exemplo, eu já não sou essa pessoa que faz que cura as coisas na comida. E eu vejo que ele tem melhoras. Então, são fatos assim que para ele aquilo funciona. E sim, existem dados científicos que falam que a alimentação muda completamente a nossa saúde, né? Que é importante. Mas o quanto que é difícil uma coisa se tornar fato para a gente. Né? Tá funcionando para ele, tá funcionando para não sei quem, mas como que é difícil a gente transpor isso, para colocar isso para o nosso cotidiano, né? Para aquilo que a gente está. E ele fala muito, muito nisso aqui, que um ponto importante é a gente ir para os fatos, né? E sair desse plano do imaginário, sair desse plano do imaginário no sentido assim, de ficar só no que eu acho, na crença, né? E na hipótese, né? É uma hipótese que isso vai dar certo, é uma hipótese. E lá no provar mesmo, né? No ver a coisa acontecendo, no faz. E se você não vai lá e não faz, se você não tenta, se você não vai provar aí de certa forma, além de você partir de uma coisa que já é comum, que já é feito pela maioria, ainda às vezes nem é o que é feito para você. Exato. Você vai naquele, sabe que eu fico pensando assim, quando eu morei no interior, né? Sempre morei no interior, e na minha cidade tinha muito aqueles caminhos de terra, né? Que você tinha muitos lugares que, por exemplo, quarteirões, né? Tinha os quarteirões cheios de casas e tinha aqueles com os terrenos. Sim. E aí as pessoas atravessavam no meio do mato para cortar caminho, né? E eu pensei muito nisso, porque quantas vezes a gente vai, as pessoas fazem uma trilha ali, a gente segue aquela trilha certinho, por quê? Porque a gente pensa assim, alguém já passou por aqui, alguém já deixou o caminho já feito. É conhecido. Então, isso veio muito na minha cabeça, sabe? Da gente. Segue a boiada, né? Da gente ter medo de sair daquela trilha, porque, né, a gente vai que, né? No quarteirão a gente enxerga o final, mas na vida não. E sem contar que não se arrisca, né? As pessoas acabam deixando. E aí é muito interessante porque a gente às vezes poda a criatividade, a imaginação dos filhos, né? Quando eles entram naquela fase de questionar tudo, de perguntar tudo, que tem muitos pais que não suportam, eu acho. É uma pena que os pais não suportem, porque ali está uma grande mente, né? Que está ali questionando, perguntando, querendo realmente entender como aquele negócio funciona,
Por que chegou naquela situação? Meu filho faz muito isso comigo. É muito legal, porque ele... Mãe, já falaram isso. Mas e se fosse tal jeito, de um outro jeito? Isso, filho, e aí? Como será que... Né? Porque as pessoas ficam só no que é conhecido. E aí isso acaba se limitando e fecha. Bem aquilo que a gente falou no início hoje. Fica dentro do quadrado, né? Em vez de expandir, em vez de olhar, em vez de sentir, que é isso que a Carla também falou. Porque quando a gente sente, ou seja, autoconhecimento, né? Então, eu sei que tem alguma coisa que está diferente no meu sentir, ou seja, eu me observo, eu me analiso, eu me conheço, e sei que tem alguma coisa que não está, de certa forma, normal, está desconhecida em mim, deixa eu investigar, né? Mas as pessoas muitas pessoas não sabem nem o que é sentir de verdade, porque não observam que cada um sente de fato, fica muito no que os outros falaram, que é o que ele fala, os fatos e informações, né? Não vamos ficar só nisso. Fatos importantes e não importantes. Né? Como que eu sinto isso? A gente é o tempo inteiro treinado a ficar na caixinha, porque, por exemplo, repito, assim, isso eu falo mesmo, eu cresci no colégio de freira, quando a gente ia numa questão de perguntar além do que estava de dogma, ou você era ridicularizada, ou você era calado. Assim, porque... A educação, ela é assim, né? Mesmo aquelas que não são dentro da religião, a educação é assim. Todo o sistema, porque você pega, por exemplo, os médicos que eu procuro tradicionais, quando eu questiono, não, isso aqui, né, tipo, tá fora, não tá, eu quero melhorar a minha saúde. Não, para a tua idade tá bom. Não é questão de idade, eu quero melhorar. A questão é que a questão aí é que é dentro daquilo que ele estuda, daquilo que é isso. É o que a resposta que ele pode te dar, entendeu? Ele não tem... É a mesma coisa assim, olha, não tem como esse médico, que ele é de uma vertente tradicional, que ele segue uma linha X, ele te dá uma outra alternativa que não seja... Ele pode te dar várias alternativas quando cair na mesma coisa, que é a medicina tradicional. Sim, então, porque por isso é o lance do sistema, né? Você põe uma farmácia em cada esquina e você não sugere que as pessoas se conheçam o próprio corpo. E aí é aquela coisa de você tem que ver para crer. E aqui ele traz, naquela época, claro, ele tinha muito conhecimento de sabedoria milenar, sagrada, tanto que ele traz aqui a evolução do ser humano em bilhões de anos, né? Porque isso só as filosofias sagradas trazem, que a gente já foi um mineral, a gente já foi um vegetal, porque tudo tem consciência. Quando você pega uma pedra, ela tem uma consciência limitada, mas ela tem informação, ela tem consciência. Sabe o que eu acho engraçado, assim, da nossa evolução? É que é assim, ó, o homem, né, o ser humano, ele fez de tudo para provar que o índio, sei lá eu, ou os homens da caverna, quem quer que seja, estavam errados na maneira, nos métodos de lidar com a doença, com a vida, né? Vamos errados assim, é pré-histórico. E hoje o que a gente vê? Nós estamos tendo que voltar atrás. Exato. E buscar né? A erva, buscar a essência da natureza e das coisas para poder ter uma vida saudável. Então, é a tentativa e erro, né? É igual a história do ovo, vamos de novo falar sobre isso, mas o ovo já foi vilão e mocinho 300 vezes, até que agora desistiram de falar do ovo. Ninguém mais vai pesquisar o ovo, porque se alguém falar alguma coisa sobre o ovo, isso aí vai dar maior auê no universo. Né? Porque o lance é um excesso, né? A gente vê que o ser humano é a história do ir do 8 para o 80. Né? Muitas vezes a gente precisa ir para o 80 para entender que não é ali que dá para ficar, a verdade é que nós precisamos aprender a ser harmoniosos com aquilo que nós temos. A farmácia, ela não é só
mercado, ela não é só ruim, ela não é só capitalismo, ela tem muita coisa boa. Sim, graças claro. à medicina tradicional, graças à farmacêutica, graças a isso tudo, nós temos cura para um monte de coisa, sim. Então, o que a gente precisa fazer, na verdade, o que a nossa evolução é saber lidar com tudo isso. Tudo o que a gente percebe que sempre vai ter o bem e o mal, sempre vai ter o mocinho bandido, só que a gente precisa entender que o bom nem sempre é só bom, que o ruim nem sempre é ruim. Esses dias eu estava escutando, né, o pessoal falar sobre a polarização, porque, meu Deus, acho que a gente nunca, em toda a vida, nós vivemos um momento tão polarizado sobre tudo. Ou é só ciência, ou é só religião. Ou é só... né? Nossa, e é muito difícil. Hoje mesmo eu vi um post falando sobre um projeto que está sendo estudado aí com a questão do exército, que nossa, privatizar o SUS. Meu, isso é o maior retrocesso do universo. Se a gente privatizar o SUS, nós vamos dar 50 passos, 1000 passos para trás. Nós não temos que privatizar o SUS. Privatiza o Correio, se quer privatizar alguma porcaria que seja, mas privatiza, porque o Correio está relacionado a capitalismo mesmo, né? O Correio está relacionado a negócios. É isso, o Correio funciona para entregar coisas do comércio, então privatiza o Correio. Agora, o SUS, cara, mas o SUS não presta o caramba, o que não presta é quem compara com o sistema de saúde dos Estados Unidos, se o cara for para um hospital, é sempre particular, o cara não tem, não, olha, eu escravo do governo, aqui não. Eu pago plano de saúde com a maior dor no coração, porque eu sou uma pessoa extremamente medrosa em relação à doença. Saúde, doença. E eu tenho muito medo de precisar cair de ter alguma coisa, precisar e não ter. Mas todo mundo que precisou, minha sogra fez todo o tratamento de câncer dela na rede de saúde pública, foi sensacional. Eu conheço vários. Então, assim, para o imediato, para você fazer uma ressonância, para você fazer um raio-x, um exame de sangue, demora mesmo pelo SUS. Isso é um fato. É um fato. O que você vai lá e faz em uma semana na rede privada ou na rede privada você faz no dia, né? E nos planos de saúde você faz em uma semana, no SUS você vai levar 3, 4, 5 meses, dependendo do coisa. Mas ainda assim tem acesso. Sim. Então, tem umas coisas que as pessoas querem sair do quadrado, querem evoluir, e não é evolução, gente, é retrocesso. Né? Então, por isso que ele fala, olhar os fatos que realmente são importantes, né? A gente vê muitas pessoas presas em ideologias, né? Em pontos de vista, não vão atrás para saber das coisas, reproduzem pensamentos, né? Estão pensando em massa, estão pensando no coletivo, no sentido de... Até as frases, eu escuto frases compradas, frases que... Aí, às vezes, você está escutando um jornal, você fala assim, lá de onde veio essa frase. Ó, a frase é igualzinho do fulano. Então, né? Ai, nossa... Falando dessa questão de jornais e mídias, a gente estava falando do poder dessa autossugestão, a mesma notícia, dada em jornais diferentes, ela é enfatizada de forma diferente. Sim. A gente também tem que saber onde ouvir a notícia. Aí, não só onde a gente ouvir a notícia, mas assim, conseguir identificar essa diferença, porque por trás tem uma intenção de quem está ali dando aquela informação, e aí você vai tirar as suas conclusões. Sim. Mas não e mesmo assim vai ter uma questão pessoal, porque
a gente só presta atenção, a gente só considera aquilo que é do nosso interesse, né? É aquilo que fala com a gente. Por isso que é importante a gente ver a mesma informação em vários ângulos. Vários ângulos. E o se perceber também, né? Porque quando a gente fala, por exemplo, de saúde, é fundamental você ter os exames, você entender o que está acontecendo, mas você se conhece mais do que o médico que está ali na frente. Você sabe o que você... Se você não tem essa conexão com a sua percepção de saúde, do que é e que você sabe que você pode melhorar, né? Não ouvir só aquilo, porque aquilo é dentro de uma visão reducionista, né? Sempre vai ser reducionista. Então, é fundamental você se conhecer e não se limitar àquilo, porque quando traz, né, dentro daquela visão, sendo que você tem o poder de se conhecer muito mais, as pessoas se prendem a isso, né? De ouvir, por exemplo, isso é muito arriscado, o médico trazer, por exemplo, um prognóstico. Jamais pode ser dado um prognóstico. Né? Você tem uma inteligência muito, que é o que ele fala aqui, o pensamento criador. Você tem uma saúde criadora, você tem um pensamento criador. Então, quando a gente... O que você entende por prognóstico? Você tem tantos meses de vida, essa doença não tem cura. Essa coisa fechada que as pessoas, que muitos médicos fazem. Você fechou, concluiu algo que não, que assim... destrói, né, a esperança de qualquer um. Por exemplo, quando você pega a epigenética, o que ele traz e hoje comprova? Que você não é seu gene, você não está fadado a seu gene. O que vai desenvolver aquilo, curar ou intensificar, enfim, desenvolver aquela doença? Pensamento, sentimento e emoções e o ambiente externo, que é alimentos, atividade física, tudo isso. Então, assim, uma pessoa que tem um gene de uma doença, ela vai desenvolver ou não conforme... E curas, assim, que a medicina tradicional dão como impossíveis, prognósticos de não ter cura, ter curado através de meditações, não sei o quê. E quando você pega os iogues, por exemplo, coisa que na Bíblia você vê isso, pessoas que viveram 256 anos. A gente, na nossa mentalidade, que a gente fala, é impossível. Mas não é impossível. Existiram isso. Existem pessoas na Índia que vivem isso, por exemplo. Sim. Mas na nossa mente, dentro do que é o que ele fala, a gente é condicionado. Aí ele traz aqui, eu achei muito legal que ele traz o pensamento criador, ele pode ser comparado a uma criança que aprende a andar, ou seja, a gente está num processo, e ele finaliza aqui, deixarei que o próprio leitor descubra a sua razão. Então, assim, a gente tem que trabalhar com toda a liberação de crenças, de tudo que foi construído ao longo de uma vida e que a gente traz de bilhões de anos, para a gente conseguir estar em contato com esse pensamento criador. Porque a gente está dentro da caixa. A gente tem crenças, a gente tem dogmas, a gente tem influência o tempo inteiro. Sim, de tudo, né? De tudo. Mesmo quando a gente acha que a nossa mente é abertíssima, nós temos a mente super aberta. Você trava. Você tá fadado a acreditar em alguma coisa. Então, o que eu vejo assim de tudo isso é o que a gente tem que estar sempre pensando o que faz mais sentido para nós. Então, para muita gente, vai fazer mais sentido a igreja, vai fazer mais sentido a medicina tradicional, vai fazer mais sentido porque vai de encontro com o propósito, com o objetivo definido, com aquilo que ela quer para a vida dela. Talvez ela sofra mais do que as outras pessoas que acreditam nas alternativas, que vão... né? Então, mas mesmo assim, né? Se a gente falar que o certo é só o alternativo, nós estamos fazendo igualzinho o tradicional. Né? Está fechando também. Fechando também. Nem 8, nem 80. Nem 8, nem 80. O ideal é realmente essa abertura. Né? Essa pergunta, né, que a gente se faz, para que isso? Para que eu estou vivendo isso? Para que... De busca de sentido mesmo, né? Isso faz sentido para mim? Faz sentido para mim viver na zona urbana? Faz sentido para mim viver na zona rural? E a gente precisa sair desse negócio do que é certo, do que é errado, porque isso é muito polarizado, né? As pessoas estão sempre... Isso fecha muito o nosso pensamento. O que é certo? O certo é o tradicional? O certo é o liberal? O certo é a direita ou a esquerda? É sempre
muito assim, eu tenho que... Eu fico muito puta porque eu sou aquela pessoa que tá sempre em cima do muro olhando para onde que eu vou pular. Eu sou muito essa pessoa que fica assim, bom, para isso eu iria para a direita. Para isso eu iria para a esquerda. Sentindo, né? Para isso eu ficaria aqui. E as pessoas não me permitem fazer isso. Eu fico muito brava, porque elas querem assim, sai daí, minha filha. Quero uma resposta rápida para as coisas. Você também, precisa... Né? Ou você é de um lado ou você é do outro. Gente, eu sou do meu lado. E eu sou do lado que me convém. Né? Para de me colocar nessa... Né? Eu falo isso para muita gente. Eu falo, para de querer me colocar assim, ou assado. Me deixa decidir conforme a situação. Né? Sabe, então, eu lembrei de uma... Eu lembrei de uma coisa que aconteceu ontem aqui em casa, muito interessante, né? O Arthur falou assim, mãe, por que não pode falar palavrão? Aí eu falei, quem disse que não pode? Ele olhou para minha cara. Eu falei, a questão é como você se sente quando você fala um palavrão? Sabe, foi tão bonitinho que ele falou assim, é esquisito. É estranho, eu não gostei. Então... Falou, mas é esquisito por quê, né? Aí eu falei, por que é esquisito? Porque tem uma regra. Por que você sentiu isso? Ele falou, não, mãe, é feio. Eu não gostei de falar, de sentir o que eu estava falando. Eu falei, tá, o palavrão que você... Não vou falar aqui, mas o palavrão que você estava falando, ele falou assim, você sabe qual é o significado dele? Ele falou, não. Eu falei, então procura qual é o significado, para você entender mais ainda. Né? Porque tem palavrões que tem palavras que se transformaram em palavrões porque ela tem um significado. Um caráter, né? E aí, ele não sabia disso. Foi muito legal ter feito isso ontem. Né? Eu falei, então vai lá no dicionário e vê o que significa essa palavra. Aí ele foi percebendo que muitos palavrões... Foi legal ter feito isso ontem, gente. E olha, sim, muito legal. Que interessante. Porque aí ele viu que muitos palavrões tinham sempre uma conduta sexual ou questão com órgão genital. Então, ele falou, mãe, mas por que as pessoas inventaram desse jeito? Eu falei, não sei. Né? Aí ele falou assim, eu posso inventar um? Eu falei, inventa quantos você quiser. Então, é o que faz sentido, né, gente? Olha que legal. Perceber, né? Isso é legal que você faz ele perceber o que cada coisa traz. Porque você percebe essa energia, né? É o lance de perceber, legal. Sair do mental e ir para o perceber, né? Porque ele está bem nessa fase de identidade, né? Ele está na fase de se identificar. 11 anos, né? 11, 12. Então, e fica e vê os amigos falando, gesticulando e tal. E ele começou a questionar isso. E ele sempre foi um menino muito questionador. Eu sempre achei isso maravilhoso nele. Com certeza. Questiona mesmo. Vê, imagina, o que você está sentindo com isso? Tal, é isso mesmo. Nunca tive impaciência com relação a isso, né? E então sempre falava, não, pergunta mesmo. Isso, o que você está imaginando? Então ele está percebendo os amigos e aí começou, mãe, tal. Eu achei muito legal. Nossa. Você sabe que os meus filhos estão na época de querer entender o trânsito. Então eles ficam fazendo perguntas sobre placas, sobre regras, por que fulano fez tal coisa, porque é muito engraçado. E eu vou andando e vou falando, sabe? A gente vai andando de carro, porque as nossas maiores conversas é nesses momentos, quando eu levo para a escola, quando eu busco, na hora do almoço, que a gente senta ali para almoçar todo mundo, sim. Nós três, pelo menos, porque meu marido faz um horário diferente. Então, é o momento que nós temos para conversar. E eu acho tão engraçado essa curiosidade, né, de saber por que o trânsito é assim, por que a pessoa não pode parar em tal lugar. E como a curiosidade, eu vejo que o ser curioso, né, o estar curioso, que é tão criticado, muita gente fica assim, como você é curiosa, quer saber tudo. Mas é porque as pessoas veem a curiosidade como um ser xereta, né? Ficar fiscalizando a vida dos outros. Chato, xereta. Ser chato, mas o ser curioso é muito, muito bom, porque... Maravilhoso, né? Daí que essa criatividade. É o que faz a gente ver outras coisas.
é o que faz a gente estar aberto para outras coisas. Então, nossa. Sair da caixa, né? Sair da caixa. Esse vídeo que eu falei que depois eu quero compartilhar com vocês sobre essa questão da autossugestão mesmo, né? Porque ele fala assim, não vou lembrar qual é a ordem que ele comenta, mas ele fala, por exemplo, assim, se você vai numa igreja todos os dias ou todo final de semana, você começa a fazer o quê? Falar igual e acreditar naquilo tudo que a igreja está falando. Tudo, né? Se você assiste um telejornal X, você vai acreditar no jeito que aquele jornal está, né, falando. Então, são as autossugestões. Se você fica assistindo muito seriado com tal tipo de coisa, você vai fazer de que jeito? Você vai acreditar exatamente que a vida é aquela. Aquilo que eles estão mostrando naquele filme, naquela telenovela, naquele seriado, vai se tornar real para você. Isso é a sugestão, né? Eles dão essa sugestão Eles vão que a gente pode receber como alto. E aí você acaba recebendo isso como uma autossugestão, e você começa a achar que tudo aquilo é o normal. Que a vida é aquilo, né? Limitada. Que a vida é aquilo. Né? Eu passei para os meus filhos esse vídeo até, exatamente para eles, como estão questionando algumas coisas, e eu estou fazendo eles questionarem mesmo. Ó, essa novelinha, esse filme, essa série, isso tudo. Tem tantas coisas aí, né? Qual é a informação que está vindo para vocês? Porque precisa sentir. Sim. Precisa se questionar. Abrir, né? Expandir, porque senão a gente fica muito no limitado, que a gente vem de uma visão limitada. A gente vem de um sistema limitado que isso faz parte. É porque não dá para dominar pessoas críticas. Eu não consigo dominar, eu não consigo... Por isso que nós estamos vivendo uma época em que todos os lados estão querendo colocar um cabresco na gente. Sim. Né? As pessoas estão querendo manipular, porque perdeu o controle. Nós começamos a decidir sobre a nossa sexualidade, porque antes ou você era mulher ou era homem, e não cabia outra coisa. Antes, ou você ia na igreja ou você não servia para a sociedade, né? Imagina, e tantas religiões aí existentes, quer dizer, se a pessoa hoje quiser seguir a sua espiritualidade dentro de uma religião, olha, inúmeras possibilidades, todas querendo doutrinar, mas ok, inúmeras possibilidades, né? De outras formas. Então, o que a gente vê assim é que as pessoas começaram a entender que elas podem fazer outras escolhas, e isso começou a preocupar quem está no comando. É legal que você trouxe, Dani, porque assim, essas escolhas a gente também tem que pensar, e aí que é um ponto muito importante para os jovens de hoje. Tá, eu estou escolhendo porque eu estou sentindo de verdade, ou também estou sendo influenciada? Ou é massa também, né? Porque tem muita coisa, também, né? Tem muita coisa aí também acontecendo com essa questão até de sexualidade que a gente estava falando um pouco, você falou agora, desse exemplo, mas que também entende? Mas é o tal negócio do 880, né? A pessoa, esse negócio de ter que ir para sair de cima do muro e para o 880. O seu, né? Sente, volta para você, porque as informações elas estão aí, mas você tem que voltar para você. Então, os pais que estão ouvindo a gente, que tem algumas questões que os filhos estão trazendo, então, fala para os filhos, voltem para você, o que é que você está sentindo? Esses dias eu fiz uma orientação de pai, essa semana. Os pais vieram me procurar porque estavam preocupados com uma fala da criança, tal. É criança ainda, não é nem adolescente, nem pré-adolescente ainda. Ainda é criança que veio com uma fala de que sente diferente, né? Aí eu sinto como homem, sinto como menino. E os pais ficaram desesperados. A única coisa que eu falei, você perguntou o que ela sente? Como que é se sentir? Não, doutora, não perguntei. Então pergunta. Pergunta para ver o que está vindo daí dessa criança. O que ela quis dizer? Está se conhecendo, né, Greta? E está numa fase de se conhecer, sendo influenciados por muitas coisas que estão vindo de informação também. E aí fica sem saber o que é, como que é. Mas cabe aos pais, como é se sentir? Vamos junto olhar para isso. O que significa esse sentir de fato? Uma criança de 10 anos não vai saber.
Se nem os pais se conhecem, como a criança vai se conhecer? Não, e outra, ao certo, se eu sou uma menina com 10 anos, tô sentindo como menino. O que é sentir como menino? Um menino que também já aconteceu. O que é sentir como menina? O que é sentir, gente? Como humano que eu sou, o que é se sentir? Então, essas informações estão vindo, né? Porque se você sente X é menino. Gente, e é por isso que tem muito pai que não quer que se discute isso na escola, porque acha que quando você discute identidade de gênero na escola, você está dizendo para a criança que ela pode se sentir uma coisa que ela não nasceu. Né? Então, a discussão sobre a cartilha, nananã, aquelas coisas, é porque não quer que seja discutido na escola identidade de gênero, porque ou se é homem ou se é mulher para essas pessoas, né? Então, olha, muito complexo isso. É delicado isso, né? É um ponto controle, né? É querer controlar, e por quê, né? Assim, essa homossexualidade sempre existiu. Se você pegar há milhares de anos, isso era normal. Sim. Né? Então, só que querer controlar tem que ser assim, aí põe nome, dá palavrão para as partes genitálias, como se aquilo fosse feio, como se aquilo fosse errado, como se aquele... Então, você mata a sexualidade, você mata o autoconhecimento. Se a pessoa não se conhece, não se percebe, não se sente, ela não se conhece, ela entra no padrão. O que eu percebo é assim, que hoje nós temos, pode até ser que nós temos mais casos, porque nós evoluímos, e na nossa evolução nós nos misturamos bastante geneticamente, né? Tudo. Então, eu acredito sim que não é só porque as pessoas podem falar sobre isso, porque tem muita gente que fala assim, é que hoje a gente pode falar que é homossexual, né? Antes a gente não podia falar, mas não é só isso. Não é só poder ou não poder falar, é porque realmente isso tem aparecido com mais frequência. Né? As pessoas realmente estão nascendo com identidade de gênero diferente, né? Se sentindo em outro gênero. Então, não tem Mas, várias Dani, questões. Eu até questiono um pouco isso. Porque a identidade, ela se cria. Você não nasce com a identidade. Não, eu quero do sentir. Não, a identidade se cria, mas o que eu quero dizer é que a pessoa, ela vem com esse negócio assim de logo bem pequenininha a gente entende que ela não se reconhece naquele. Estou falando de transgênero mesmo, né? Não só não de sexualidade. Não estou falando da pessoa gostar de meninos ou meninas, né? Mas também de como ela se sente naquele corpo. Porque quando você fala de se identificar, daí tudo bem, eu entendo, não me identifico com aquelas meninas, não me identifico com aquele grupo, né? Mas estou falando de se sentir com o próprio corpo, né? Uhum, que hoje em dia a gente percebe que existe mais pessoas falando sobre isso, e não é só por causa do escondido, porque tem, claro, a questão do esconder, de não querer. Mas a gente tem esse outro olhar, né, que nós estamos evoluindo. Não é à toa que tem aparecido novas doenças, não é à toa que tem aparecido, né, novos formatos, porque por conta dessa evolução no sentido de que nós mudamos, né? O ser humano mudou. A base dele pode continuar a mesma, mas nós mudamos, né? Por conta dessa genética que a gente vai se misturando, e aí essas coisas podem aparecer por conta disso, mas é uma linha de pensamento, né? Não é uma definição. Porque a ciência mesmo não tem nada consegue falar, né, de uma maneira acirrada, assim, não tem 2 mais 2 é 4 para a questão da... O que eu acho que a gente está trazendo aqui nessa discussão hoje é que ele fala, que o autor traz essa importância da gente perceber essas informações que vêm de fora e como isso a gente sente. E sempre questionar através do autoconhecimento. Esse é o ponto importante, que a gente tem que ter essas orientações e olhar para isso.
Isso que eu estou sentindo está vindo de fora, é uma informação que veio, é uma sugestão e eu peguei para mim, virou autossugestão. O que eu estou sentindo com isso? Porque é daí que a gente tem que... Não, peraí, não tem nada a ver, ou tem a ver, como é que é? Né? Porque o que está acontecendo é que as pessoas não estão fazendo isso de forma de analisar de fato, de autoconhecimento. Eles estão pegando essas informações de fora e falam que é ponto. Sem sentir de fato, sem olhar para si mesmo. E aí a gente fala do livro inteiro, o quanto ele fala da importância da autoconsciência, do autoconhecimento, de poder se olhar, de sentir. Porque nem tudo que vem de fora é. Ele coloca da inteligência ser infinita, isso é incrível. Ela é infinita. Porque é isso. A inteligência é infinita, né? A gente nunca está fechado, não acaba, o conhecimento não acaba, não tem ponto final para o conhecimento, não tem o que não Ele se fala pode aqui, ser né? aprendido, Acho que está melhorado. exatamente na página aqui. O subconsciente é o intermediário entre o pensamento consciente e a inteligência infinita. E podemos invocar o auxílio desta inteligência infinita por meio dando claras instruções do que a gente quer. E aí ele fala, né? Ó, o subconsciente possui uma característica notável para a qual quero agora chamar a atenção do leitor. Ele grava as sugestões que lhe enviamos através da autossugestão, acabamos de falar isso, e invoca o auxílio da inteligência infinita para a tradução dessas sugestões na sua forma física, por meios naturais, meios que não são de maneira alguma fora do comum. Né? Então, o que a gente acabou de falar exatamente isso aqui, estava aqui na página, agora que eu vi. Né? Então, veio essa sugestão de fora, gravei no meu subconsciente. Né? Então, o que eu faço isso? Eu invoco a minha inteligência infinita. E através do que eu sinto, do que isso está reverberando em mim, é que eu vou agir. De todos os outros conhecimentos, né? Porque às vezes a gente não faz nem associações, sabe? De parar e pensar em tudo que já leu, já ouviu, já viveu, né? Porque conhecimento empírico é muito importante para nós. Que a Carla fala do autoconhecimento, de sentir como que aquilo funciona para a gente, né? E isso daí é uma coisa que a gente precisa ouvir. Então, às vezes, eu escuto as pessoas falarem assim: eu não tomo café sem açúcar porque não me desce. Mas quantas vezes você tentou tomar café sem açúcar? Né? Eu não faço tal coisa. Então, a pessoa, o sentir da pessoa é tipo assim: não gostei daquilo nunca mais, não fiz aquilo. Então, não é que você desenvolveu o conhecimento para aquilo, né? É porque muita gente não suou legal, não bateu legal, a pessoa não olha, não vai analisar, né? Não vai olhar com outros olhos, não vai ter outras medidas. Já vai fechando, né? Eu usei o exemplo do café, porque é uma coisa que, para mim, sempre bateu. Eu amo café. E a vida toda eu falei que eu preferia não tomar café do que tomar café sem açúcar. E já faz mais de anos aí, mais de um ano, sei lá eu quanto tempo, que eu não tomo mais café com açúcar. Quer dizer, se eu for num lugar e o café tiver com açúcar, eu vou beber, mas eu sinto a diferença. Né? Eu vejo que eu prefiro sem. E era uma teimosia minha. Era uma teimosia no sentido de que eu coloquei aquele mimo na cabeça, né? Tipo, eu não consigo tem que ser desse jeito todo dia. Não, gente, é prioridade. Nós não queremos fazer exercício todo dia. Né? Nós não queremos comer os legumes ao invés de comer o arroz com feijão. São escolhas. E olha como que é diferente quando a gente escolhe, né? Então, e como é importante, né, parar e pensar o que eu estou me sugerindo. Quando eu falo assim, você não vai tomar café com açúcar, o que é que eu estou me sugerindo? O que eu estou colocando? Para que eu estou fazendo isso? Né? Qual que é o meu objetivo com isso? Porque tem gente que fala que é sofrimento, está fazendo isso para sofrer. Porque café é horrível sem açúcar. Quem sofre é a outra pessoa, eu não estou sofrendo. Então, essa autossugestão aí, né? Nossa, é muito interessante quando ele fala sobre isso. Eu fico olhando para essa inteligência infinita, assim, eu fico pensando, né?
que a gente vive muito da escassez, cara. A gente vive muito da escassez, né? Tipo, só tem uma ou duas possibilidades, só tem. Não é. Esses dias eu escuto. Quando você conversa com criança, elas têm mania. Esse é meu melhor amigo, melhor amigo. Né? E eu fico pensando, cara, será que algum dia eu tive uma melhor amiga? Eu nunca tive uma melhor amiga. Pode ser nesse primeiro setênio da vida, quem sabe? Esse final de semana eu me encontrei com as minhas amigas de Garça, né? Porque acho que eu já comentei com vocês que a minha família é grande, as minhas primas sempre foram minhas melhores amigas, assim, quando na adolescência e tal. Eu olhava para o meu grupo de amigos e eram as minhas primas, eram os meus primos, porque era muita gente. E eu tenho uma prima em Garça, e eu comecei a frequentar a Garça quando eu tinha uns 14 anos, e eu fiz um grupo de amigos ali. Então, toda vez que a gente fala as amigas de infância, né? Olha, nós somos as amigas de infância, mas quando eu olho para minha infância, eu tive tanta amiga, assim, várias melhores amigas, mas quando a gente é criança, a gente quer catalogar as coisas, né? Então, o melhor professor, eu tenho, esse aqui é o meu melhor professor, esse daqui é o meu melhor amigo, essa daqui. Por que a gente está... né? Sempre nesse... É o meu também. Sempre nesse de colocar as pessoas num primeiro, segundo lugar, numa classificação, né? E quando a gente classifica, que a gente coloca primeiro, segundo, automaticamente a gente está eliminando as outras coisas, deixando de lado as outras coisas. Então, gosto da cor azul. Eu tenho preferência pela cor azul, mas eu não deixo de usar um vermelho, eu não deixo de usar um preto, eu não deixo de usar um branco. Então, quando ele fala de inteligência infinita, eu vejo isso, sabe? Eu vejo a nossa mente expandida. Porque, gente, quer uma coisa mais quadrada do que combinar roupa? Sim. Como que a gente cresceu com a ideia de que a roupa tinha que ter um combinado, né? Que as cores tinham que ser combinadas, que o sapato tinha que ter a ver com... E eu entendo que precisa ter uma harmonia, que tem coisa que grita a gente, que a gente olha e fala, meu Deus, não estou conseguindo nem olhar, porque... Mas aí você foi para um sentir, olha que legal. É o sentir. É o sentir, você foi para o sentir. Muitos vão porque foi sugestionado a ser daquela forma e nem percebem o que estão sentindo. E nem ouvem o que o corpo quer, né? Porque você já percebeu que o corpo, ele, por exemplo, desde pequena isso, o lance do uniforme para mim me trava. Eu não consigo ficar dentro e meu corpo não quer. E eu, ok, tá tudo bem. Tem roupa. Eu amo um uniforme. Eu não. Eu me sinto assim, travada, limitada. Sabe que eu gosto do uniforme? Eu não gosto do uniforme pela rigorosidade que você tem que usar aquilo. Isso aí eu acho um porre. É a praticidade. Mas eu gosto da opção do uniforme, opção, né? Eu trabalhei em muitos lugares que tinha opção de usar ou não usar. E eu acho legal a opção, porque daí isso te faz não precisar assim, não se preocupar com o que você vai vestir. Né? Tipo, você tem um uniforme, você vai lá, mete o uniforme, acabou. E tá tudo certo. E tá tudo certo. Então, adoro ter uma camiseta para um evento, adoro ter um lance assim, porque roupa de ginástica, eu acho o máximo ter uma roupa de ginástica, né? Porque aí aquele negócio é confortável, você coloca aquela roupa e tá tudo bem, né? Por exemplo, as minhas roupas de ginástica, elas são... roupa que eu vou fazer ginástica, jamais eu iria dar aula. Porque eu não consigo me sentir confortável dando aula usando roupa de ginástica, tudo meio colado, né? Eu uso umas coisas largas por cima, mas, por exemplo, a calça é colada e eu fico pensando assim, acho que não é lugar. Por quê? Porque ainda sou presa aos estigmas do local. Né? Então, é muito... ai, nossa, a gente tem que evoluir muito ainda para chegar. Porque, assim, o que eu percebo é a roupa, para mim, eu percebo o meu corpo pedir tal roupa para determinado dia, determinado momento. Então, assim, dentro de um uniforme, eu me sinto limitada, porque eu tô sempre naquele padrão.
Eu não me permito. Isso é meu. Eu não me permito. Acho que todo dia usar a mesma sair coisa. da caixa. Por isso a questão emocional é interessante, né? Porque o fora determina o dentro e o dentro determina o fora. A gente está conectado. Então, eu nunca, em colégio de freira, aquilo para mim era uma tortura. Era assim, eu dobrava a saia, daí tomava tanto que a gente curtava a saia, né, Carla? Nossa, a gente entrava com a saia para baixo do joelho. Virava... Sempre. Eu não podia, tinha que ser meia branca. Eu fazia questão de pôr meia azul só para tomar suspensão, sabe? Até o dia que fui convidada a retirar, falei, ufa! Foi convidada a se retirar. Ô, gente, meus 2 filhos estudaram em colégio de freiras e eles não você acredita que eles conversa com eles, a única reclamação que eles têm do colégio é que toda sexta-feira tinha que cantar o hino. Todo dia você tinha que rezar e ir para a sala, mas eles adoravam esse momento, que era o momento das apresentações, o momento que as crianças ficavam reunidas ali no pátio, mas a sexta-feira que você tinha que cantar o hino nacional, o hino de Assis e o hino nacional, eles reclamavam. E isso aí não tem nada a ver com o colégio de freira. Cada um mas eu acho que a maneira como adoravam. Eu sinto que é a maneira como reverbera na gente, né? Que não bate com aquilo que a gente aceita, né? Como, que a gente quer para a nossa vida. Então, não ir em lugares que fazem sentido para a gente. Isso daí, hoje, nós somos muito mais livres do que a gente era no passado, né? Então, hoje, antigamente, há um tempo atrás, imagina, você tinha que frequentar uma religião, você tinha que bater continência, você tinha que fazer um monte de coisas assim, porque senão você era expulso daquela sociedade, era preso, Então, hoje a gente já tem, mas só que é difícil de sair desse lugar, sabe? É o controle, né, Dani? E assim, só para complementar o que você estava falando antes, né? O conhecimento é infinito. O autoconhecimento é infinito. Porque a gente está o tempo inteiro, que é o que quando ele fala aqui, se conhecendo. A gente está o tempo... Exatamente, porque a gente está o tempo inteiro tirando as identidades que a gente construiu de bilhões de anos. Esses dias eu vi um vídeo de uma elefantinha que a mãe abandonou e a elefantinha estava assim, depressiva, não saía do local, você via que estava num sofrimento e chorando. Então, imagina esse ser em evolução, quando ela chegar no estágio humano, tudo isso, o que ela carregou dessa emoção. Então, ela tem que se libertar de tudo isso. Então, o autoconhecimento, ele é infinito, porque a gente vai constantemente se libertando de emoções, de crenças, de dogmas, e isso é diário. E a gente passa pelos desertos. E a gente precisa entrar no deserto, porque não tem como você chegar no oásis sem passar pelo deserto. O caos, ele é fundamental para a ordem. Eu fiz um curso de espiritualidade quântica recentemente, e agora eu estou fazendo um segundo. E, cara, tô no deserto e vendo sombras, e é um processo dolorido para você olhar e conhecer tudo isso. Então, assim, não tem como, a gente está com... E isso é a vida toda, né? Quanto mais a gente se conhece, mais a gente vai se libertando dessas sombras, que é o que ele fala aqui, né? Que é esse processo e é eterno, né? Você vê, Jesus passou no deserto 5 anos. O que é esse deserto? Qual que é o demônio? O demônio é dentro. O demônio não é olhar para si, né? E sabe que culturalmente a gente é instruído a não ir para esse lugar, né? Porque as pessoas têm um medo de solidão, de sofrer. Medo de... Nossa! De olhar de passar pela dor. E não tem luz sem olhar para a sombra. Não tem como. Eu entendo assim, eu acredito que são situações e situações. Eu entendo que vai acontecer de ter pessoas que vão precisar ir para o buraco mesmo, cair no buraco para entender e voltar. Mas eu não acho que isso é para todo mundo, né? Sim, a bagunça, o caos, né? Ele tem
hierarquias aí, né? Ele tem graus. Então, sim, eu sinto que... Porque eu vejo assim, eu tô falando isso no sentido de quando a gente vê uma pessoa que foi usuário de drogas e que ele vai do 8 a 80, porque senão ele não consegue sair dessa. Então, eu entendo que a pessoa, às vezes, ela precisa, né, passar uns bocados na vida para ela entender o sentido da vida dela, mas nem todo mundo vai precisar ir para um buraco profundo para sentir isso. Então, é esse ponto que a gente precisa olhar, né? Que para cada caso vai ser sempre um caso. Sim, que até porque a mesma situação, inclusive, pode ser vivida de uma maneira muito diferente para cada um. Isso. Esses dias a gente estava conversando Tava meus pais e um casal amigo nosso, ambos na mesma fase, trabalhavam no banco, naquela fase que teve que mudar para cidades que não tinham recursos, por exemplo, alguma coisa assim. E um colega nosso estava falando, poxa, eu acho que meu filho tem tantos problemas emocionais assim, porque quando ele era criança, a gente foi morar no céu onde, e estava eu e meu irmão, junto, meus pais, e a gente falou, poxa, que coisa, a gente vivenciou a mesma situação que seu filho. A gente também mudou, e o resultado foi outro. Então, assim, é aí que tá. A dor é de cada um. Você não vai precisar seguir a mesma dor que o outro lá que se afundou para você chegar num resultado que o outro também já chegou, mas ele teve que sofrer muita coisa para chegar naquele resultado. Isso. Tudo vai muito de como você vive o seu momento presente, como você vive seu caos. E como você escolhe viver esse caos. E o que você carrega de bilhões, e o que você carrega de bilhões de anos. Mesmo assim, Carla. Não, sim. Mesmo assim. Mas são seres únicos que estão em processo de evolução. E que aí, quando você fala em precisar, eu trocaria por escolher. É isso que eu ia falar. Você escolhe como você viver. Você escolhe, você tem um processo que você está vindo e você escolhe, né, como passar, mas você já carrega uma coisa que você vai... E por que você escolhe? Porque o que eu vejo todos estamos em evolução, você escolhe sempre o caminho para evoluir, seja na dor ou seja no amor, mas é escolha para evolução. Sim. Você pode, com amor, passar pela dor. Sim. Mas assim, o processo de autoconhecimento não tem, assim, é doloroso falar que não é, né? Porque doloroso. Eu sei. Olhar para ele é doloroso. Não é só ele é doloroso, mas ele não precisa ser penoso demais. Vai de acordo com o que a gente escolhe. Sim, como a gente está escolhendo viver. Nem todo mundo vai achar dolorido se olhar, se entender. Sim. Não tem, é o que Jung falava, não tem como você evoluir, né, só imaginando figuras. Não, você tem que conhecer a sombra. Se você não conhece a sombra, você não chega na luz. Quando você pega os mestres, né, Jesus, Buda, todos eles, o que foi o período do deserto, o que foi o período da floresta? É o se permitir, né? Eu acho que a questão aí é o se permitir, que as pessoas às vezes não se permitem, né? Não se permitem. A gente se permite, como a gente permite passar pelo processo? A situação, com certeza, absoluta, a situação que hoje eu estou vivendo na minha família, às vezes delicada por umas outras questões, se fosse com outra pessoa vivendo a mesma situação, seria completamente diferente o jeito de sentir. Né? Então, a maneira que eu lido com a minha dor é diferente da maneira que vocês lidam com a dor de vocês. Isso não significa que não existe a dor. Por isso que eu acho muito importante que a gente se lembre, né? Que isso foi assim para mim, isso é assim para você. Né? Vê se faz sentido para você. Por isso que a gente usa essas expressões, né? Vê se faz sentido para você, porque para mim fez sentido assim, assim, assado. Eu vi que para o fulano fez sentido assim, assim. Então, é muito único e irrepetível. Voltar para si mesmo. Então, claro que a gente... que é importante vamos falar aí do inconsciente coletivo, né? Tem muita coisa do inconsciente coletivo, desse passado, antepassados, que são importantes para nós. Já pensou se tudo a gente tivesse que questionar?
a gente não saía do lugar, né? Eu fico pensando assim, nossa, se eu não tivesse hábitos, o que ia ser da minha vida? Toda hora ficar fazendo escolhas conscientes. Eu tô falando assim, que a gente escolhe o tempo inteiro, mas muita coisa automática. É ruim ser automático para tudo? Mas tem o seu lado bom também. Então, é nesse sentido, assim, eu tô fazendo eu tô no piloto automático e tô vendo que eu tô me distraindo, que eu não tô vendo a minha família, então, peraí, deixa eu parar e pensar o que eu preciso melhorar desse piloto automático, né? O que eu para preciso algumas coisas ele é bom, né? Mas não para tudo. Sim, né? Então, é o 880. O autoconhecimento ele é muito importante por conta disso, porque todo dia a gente precisa parar e pensar, é esse caminho mesmo que eu quero seguir, é isso. Ontem eu recebi uma paciente nova, né, uma pessoa nova lá para atender, e ela falou assim que todo dia ela se pergunta, mas é esse relacionamento mesmo que eu quero ter? Por que eu tô com essa pessoa? Eu falei, olha que bom! Que bom que você está perguntando. E você está achando ruim disso? Olha como que é importante, isso é muito importante. Se faça sempre essa pergunta, né? Se está fazendo sentido para você, se você está gostando do que você está vivendo, porque né, a pergunta é mais daí importante que sai, que a né? resposta, né? Então, se fazer essa pergunta, e é esse o caminho, eu acho que inteligência infinita, a questão, as sugestões em si, nós temos inúmeras sugestões sobre tudo, né? Nós temos várias possibilidades de viver a nossa vida, né? E o que a gente não é legal, não é interessante, e a gente tem que estar sempre se questionando, é se porque é bom para mim tem que ser bom para os outros, não tem que ser bom para os outros, né? O que funciona para mim não necessariamente vai funcionar para os outros, mas eu posso sugerir para a pessoa, né? Eu posso dizer para a pessoa como eu fiz, como funcionou, e se a outra pessoa se sentir à vontade de testar isso ou não. E sentiu dela, né? Porque ele até fala, né? A autossugestão, ela pode ser tanto construtiva como destrutiva. Então, você tem que sentir. Você tem que olhar para você ver qual é o melhor caminho para você, qual é o caminho mais saudável, qual você vai escolher. Porque entra aquele negócio do eu não posso, né? Ai, eu não posso fazer isso, ai, eu não posso. É uma autossugestão, gente. A pessoa está o tempo inteiro se dizendo. Negando para ela mesma. Que ela não deve, que ela não pode, que. Então, tem coisa, e por isso que acho que usar a expressão escolho é melhor mesmo, porque quando você fala, né, não é que eu não posso, eu escolho, né? Eu não quero isso para mim. Hoje não faz sentido isso para mim, não faz. Eu estava falando também para essa minha amiga, né, sobre roupa. Porque eu engordei e eu fui experimentar umas calças jeans e eu só me sentia bem numas calças número 48. Aí eu ficava pensando assim, caraca, usava 44 antes da pandemia, aquele negócio presa com o número da calça, né? Aquele negócio do padrão. E aí eu fiquei pensando, mas eu quero essa larga, eu quero essa que eu sento e não pega aqui, que não pega ali, que nanana. Eu escolho é o que eu quero para minha vida. Como me sinto, né? E como que é gostoso, como que você se dá esse direito, né? De ler uma coisa que não faz sentido, uma besteira. Hoje eu vou assistir um filme idiota, né? Que eu sempre achei idiota, mas eu vou. Por isso que Brooklyn Nine-Nine é uma série que está sempre ali no meu Netflix. Quando eu quero ouvir besteira, idiotice, porque eles são até machistas e tudo. Quando eu quero escutar uma idiotice, eu ligo a minha série Brooklyn Nine-Nine e vou dar risada, entendeu? Sem estigma, sem, ai meu Deus, tá perdendo tempo. Tá... Sabendo diferenciar, né, Dani? Quantos, de repente, assistem a mesma série e não sabem diferenciar as coisas? E aí vai, que a gente falou disso. Constante autoconhecimento, né? Essa percepção mesmo. De tirar. Porque quanto mais você se conhece, mais você está alinhado para você estar alinhado verdadeiramente com o propósito de vida, você tem que conhecer suas virtudes, valores, princípios, o que realmente faz diferença na sua vida.
E a partir do momento que você reconhece, conhece, né, o que... E cada vez você vai tirando mais, né? Porque não é eterno isso. Mas você vai estar alinhado com você, com o seu propósito, né? Que é o que ele fala aqui. Porque não adianta você estar escolhendo tudo, fazendo tudo, achando que é aquilo. Não, são poucas coisas que realmente vão te levar para o teu propósito. Né? Tem, às vezes, pessoas que nunca dizem não, que tá abraçando o mundo. Mas aí tá minando toda a sua detonada energia. a saúde. Exato, porque assim, tem um momento que, peraí, eu preciso parar, eu preciso recolher, eu preciso voltar essa energia para dentro, para daí eu realmente pôr em direção do meu propósito. E essa aí eu pergunto, aí eu entro num questionamento, né? Será que não é o propósito dessa pessoa? Será que ela chega... Porque é essa a questão, né? Será que todo mundo que diz sim para várias coisas está com a saúde minada? Está com problema? Está vivendo? A gente acredita que sim, porque estatisticamente é mais comum. Mas tem gente que está tudo bem dizer sim para a maioria das coisas, está tudo bem viver uma loucura, né? Então, é nesse ponto aí que entra o autoconhecimento. Pessoal, né? O que a pessoa tem que fazer, precisa fazer sentido para a pessoa. E aí, gente, eu caio numa questão aqui, né? Nós estamos falando que ninguém nos conhece melhor que nós mesmos. Ponto. Porém, nós precisamos muitas vezes de outras pessoas para dizer, né? Para sugerir, nos alertar se é que nós estamos nos conhecendo de verdade. Se é que para fazer essas indagações, para fazer com que a gente se questione. Né? E às vezes a gente está aqui, a gente está se questionando. Às vezes está fazendo super sentido para a pessoa dizer sim para tudo, pegar tudo, daí vem uma pessoa e fala assim, olha, né? Para pensar quanto tempo como você está ficando com a sua família, como você está sentindo isso, e não dizer você tem que parar de fazer isso porque isso está minando a sua vida, né? Você tem que parar. Então, eu acho que toda a questão da crença, da manipulação, cai nesse ponto aqui, que nós estamos finalizando aqui nessa parte do capítulo, que as pessoas querem dar uma resposta pronta para o outro, de como ele tem que fazer, sentir, viver. Então você não der, tem que ir para a igreja, porque senão você vai para o inferno. Você tem que fazer faculdade, porque senão você não vai entrar no mercado de trabalho. Você tem que comer só legumes, porque senão você vai morrer, né? Não tem que então, nada. esse negócio de querer direcionar a vida do outro, de dizer o que faz sentido para o outro, é o nosso maior erro. Às vezes o paciente fala assim, eu tenho que, você não tem que nada. Tem que nada. Não tem que eu falo nada. Isso tem que o quê? Só isso. Tem que o quê, na verdade, né? Não tem que fazer nada. O que faz sentido. Faz sentido para você? Quando a pessoa vira e fala assim, eu tenho que fazer faculdade. Faz sentido para você fazer faculdade? Faz sentido para você? Né? Tem que passar. Todo mundo tem que passar pela experiência de morar sozinho. Faz sentido? Todo mundo tem que passar pela... Eu nunca morei sozinha, gente. Eu não sinto falta dessa experiência. Porque a gente só sente falta do que a gente viveu, né? Eu nunca olhei para trás e que, né? tinha que morar sozinha. Eu não morei sozinha porque não foi. Não foi. Eu morei com outras pessoas, morei fora da família, Mas, então... Né? Todo mundo tem que... porque fulano namora desde os 15 anos. Essa pessoa tinha que viver, não viveu a vida. Nossa, gente, quer me estressar? Eu escutar ouvir essas coisas, né? Tipo, a pessoa isso, tem que aquilo. Fulano não viveu a vida porque namorou desde os 15 anos. Gente, como que você sabe que fulano não viveu? Ele tá na vida, não tá? Ele tá vivendo a vida que ele escolheu viver. Né? Pode ser que essa pessoa agora, depois de 10 anos namorando, entenda que não faz mais sentido para ela. Mas fala, nossa, fulano não viveu porque... Gente, viveu. Daí, quando ele escolhe fazer diferente, cai matando por quê?
Porque como assim vai fazer? Como então, assim? Não casou, não teve filhos igual a minha irmã. Minha irmã é solteira aos 38 anos. Gente, como essa menina é cobrada. Como as pessoas cobram ela. Ai, mas você não vai casar. Ai, mas você não vai ter filho. Gente, ela quis muito fazer isso, mas não deu certo. Não fez sentido casar com as pessoas com quem ela se relacionou. Então, meu Deus, por quê, né? Que pacote Para é que esse? tudo isso? Para que tanta pressão, né? Por que tem que casar? Por que tem que estudar? Por que do autoconhecimento, né? Vai se descobrindo morando sozinha, vai se descobrindo morando casada, vai se descobrindo. Como quiser, né? Vai se descobrindo. Faz parte. Como quiser. Muito bom, Como né? quiser. Gente, Então, a gente está terminando, mas a gente não terminou o capítulo. Então a gente vai voltar. Na semana que vem para discutir mais um pouco sobre esse capítulo, porque ficou, né, boa parte para lá. E é isso, né? O nosso propósito é esse, de estudar, não é de estudar junto ali. É, de estudar junto. Então, ninguém aqui tá querendo correr contra o tempo. Nós estamos indo conforme o nosso tempo, né? Sentindo. É isso aí. Sentindo. Olha, muito bom, meninas. Que delícia. E até semana que vem. Obrigada. Vem, beijo para vocês. Quero ver a Carla semana que vem. Eu espero também. Vamos arrumar essa câmera. Olha, essa é a prova de que a gente não precisa fazer as coisas dentro dos padrões, né? Tudo bem fazer. Vamos sair uma da caixinha chamada sem ver o outro. Tipo, beijo, gente.